Fala galera, tudo bem? Está começando o Giro de Ideias, mais um episódio para vocês. Hoje o tema é super interessante. Estamos no 11º episódio, galera. Só um adendo, né? Antes foi o Marcelinho que apresentou, né? Eu estive ausente, tive um problema pessoal. E aí, quem vos fala é o Dodô, o seu host preferido. Voltei e ao meu lado, Lucas Dias, o nosso co-host. Lucas, tudo bem com você? Tudo bem, Dodô. Prazer estar aqui. Que bom ter você de volta aqui no nosso podcast. Eu voltei, hein? Ele voltou, galera. Ele voltou. E pra gente começar esse bate-papo, eu tô bem ansioso. Acho que vai ser um tema muito legal. A gente tem uma convidada especial, nossa primeira convidada, né? Exatamente. No podcast. Débora Leite, para falar sobre nutrição esportiva. Tudo bem, Débora? Tudo ótimo. Prazer, pessoal. Prazer inenarrável vocês terem feito esse convite. Falar sobre a nutrição é sempre um prazer. Eu sou suspeita porque eu amo alimentação, então que seja um bate-papo que contribua com todo mundo aí que acompanha Giro de Ideias. Com certeza. Bom, legal. Obrigado, Débora, por ter vindo, né? Assim como o Lucas disse. Eu tô muito, né, entusiasmado para começar esse podcast, porque eu tenho muita dúvida em relação a esse tema nutrição esportiva, por isso que eu falei que é um tema muito interessante. Bom, eu já quero ir direto, né, pro assunto, porque eu acho que tem tanta coisa pra gente falar, né? Então, acho que estamos alinhados aqui. Lucas, algum ponto antes da gente começar? Eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho da Débora, ela que é nutricionista, maratonista, sim, né? Gosta muito de cozinhar. Também. Cozinha bem? Muito bem. Sempre acompanhado de uma taça de vinho, inclusive. Legal, boa. E especialista em finanças, certo? Exato. Então, antes da gente começar a falar sobre nutrição, realmente, conta pra gente um pouquinho qual foi a sua trajetória até chegar à nutrição. A nutrição, ela sempre foi um sonho na minha vida. Eu decidi que eu queria ser nutricionista com 14 anos, mas assim como muitos brasileiros, eu vim de uma situação de uma família simples, pais não tinham terminado os estudos ainda, periferia, cidade dormitório. Então, eu tinha um sonho de ser nutricionista, mas não de qualquer universidade, porque eu também queria a universidade. E dada toda aquela situação financeira, eu tive meu primeiro emprego, fui galgando posições dentro da empresa, até que ali em meados de 2015, eu consegui, enfim, ingressar na nutrição depois de já ter cursado finanças, né? Eu trabalhava ali numa empresa multinacional, cuidava da área financeira, tesouraria nacional, internacional. E aí consegui ingressar com uma bolsa, né? Afinal, estudar onde eu estudei era quase um rim, então não tinha condições, né? Eu consegui uma bolsa de estudos e fui estudar nutrição. E foi a realização de um sonho, não me arrependo. Faria muitas outras vezes, então quem almeja trocar de carreira, mas tem receio com a idade, faça. Porque eu virei nutricionista aos 30 anos. Eu tinha tudo para não ser, afinal já estava estabilizada profissionalmente. Na época em que eu ingressei na nutrição, eu tinha um excelente salário, tanto pela minha idade, que eu estava com 25 anos mais ou menos, quanto pelo fato de ser mulher. Então, eu já tinha ganhado uma posição muito interessante no mercado, né? Acho que para qualquer outra mulher talvez não faria sentido fazer essa troca, mas nada vale a realização de um sonho. Muito legal. Legal. Então, temos um mix aí, né? Uma pessoa de finanças com nutrição, bem interessante. E conhece o meio corporativo, né? Conheço. Então, muitos dos nossos ouvintes aí são do meio corporativo também. Sim. E tem muita gente também que quer fazer essa transição de carreira, né? Então, legal esse depoimento. Acho que incentiva muitas pessoas, né? Sim, com certeza. E a gente pode unir, né, ferramentas. Por exemplo, eu estou na nutrição esportiva. Então, a nutrição esportiva ela requer muito cálculo. E aí, finanças também era uma área de muito cálculo. E fora que todo o embasamento, né, de você estar no mundo corporativo, aprender a lidar com pessoas diferentes, com necessidades diferentes, entender onde acaba a sua responsabilidade, começa do outro, até mesmo para gerenciar um negócio, porque eu sou autônoma. Então, tem que ter uma base para que tudo aconteça, né? Então, nada é por acaso. Legal. Débora, então assim, o que te motivou a ir para a nutrição? Me fala mais um pouquinho do porquê da nutrição, porquê desse sonho?
porque a minha casa sempre teve boa comida. Nós sempre nos reunimos ao redor da mesa, sempre gerou um momento de afeto, de carinho. Eu não lembro nenhum momento em que não tenha sido algo prazeroso. E aí, a nutrição, ela une esse prazer pela alimentação e o cuidado pela saúde. E no Brasil nós não temos educação nutricional em nenhum momento da nossa vida, até que decidimos procurar um nutricionista. E daí nós começamos, né, ali a tirar várias crenças, a descobrir que o básico funciona, a ter uma vida mais saudável e mais equilibrada e leve. Porque não dá pra gente viver dentro de uma bolha de uma dieta. É preciso entender qual que é a cultura alimentar de cada um e viver dentro daquilo para que faça sentido. E aí eu fui caminhando, fui gostando. Confesso que no começo da graduação a ideia era marketing nutricional. Até porque eu gosto muito de falar, eu sempre estive em vários lugares ao mesmo tempo, sempre fiz amizade com muita facilidade, então eu sempre achei que eu iria pro marketing. Mas foi a nutrição de consultório que me escolheu, e me escolheu no momento ideal, e desde então eu não parei. Legal. Legal demais. Bom, Débora, eu que sou leigo, né? No assunto, e vou tirar muita dúvida aqui com você. Claro. Me fala um pouquinho quais são os tipos, né, de nutrição. Tem a questão da nutrição esportiva, deve ter outros também, Sim. né? Modos aí que eu de fato mesmo não conheço. Você pode trazer um pouquinho pra gente? Nós temos 4 grandes áreas dentro da nutrição, que é, por exemplo, marketing. Temos a nutrição de consultório, que daí vai englobar vários outros segmentos, como nutrição clínica, estética, esportiva, endurance, hipertrofia, emagrecimento. Temos a nutrição voltada para a unidade de alimentação e nutrição, que são os restaurantes. Tem a nutrição escolar também. E foram as 4 grandes áreas da nutrição. Mas a que mais tem ramificações é a nutrição de consultório. Hoje, por exemplo, não se sabia tanto sobre nutrição estética, não se fala tanto, né? Mas você tem uma alimentação específica para cuidar de cabelo, pele, unha, estria, celulite, cirurgia plástica, de qualquer tipo de cirurgia plástica que alguém almeje fazer. Temos a nutrição oncológica, que é importante olhar, né, para essa questão do paciente. Então, como que a gente pode tratar o paladar dele, que muda muito em decorrência do tratamento. Tem endurance, que é quando a gente olha para as atividades de longa duração, como triatlon, natação, de travessia, corrida, maratona, meia maratona, hipertrofia, enfim. É um segmento incrível. Temos também ali aleitamento materno, né, gestação, fertilidade. Hoje temos nutrição voltada especificamente para a fertilidade, tanto para o homem quanto para a mulher. Como cuidar, né, desses tentantes, que é aí a denominação que damos para quem está planejando passar por esse momento da gestação. Então tem uma infinidade. Se você imaginar, nós podemos encontrar na nutrição. Muito Nossa, legal. Eu não fazia ideia disso. Bem, você é especialista em nutrição esportiva. Né? Quais são os desafios dentro dessa ramificação da nutrição? É você perceber no paciente que 2 segundos é a diferença entre ele ser pódio ou não. E adequar essa vontade, esse sonho, esse desejo de performance, de ser pódio, independente da modalidade esportiva, tá? E trazer para a realidade dele, do que é possível ele se alimentar, do que é possível ele ter de rotina, porque uma coisa é olharmos os atletas de alto rendimento, eles vivem para isso, é a profissão deles, eles passam 8, 10, 12 horas treinando. Nós que somos meros mortais, não. Nós temos família, nós trabalhamos, ainda vamos à academia, ainda temos algum esporte que nós queremos ter essa performance ali e almejar sim um pódio, porque todos nós podemos isso, né? Então você olhar para toda essa realidade, trazer essa humanização é um grande desafio. E tirar também, né, aquelas crenças limitantes que muitas vezes o paciente ele chega no consultório e ele entende que ele só vai conseguir atingir um resultado X ou Y se ele tiver uma gama de suporte de suplementos, N suplementos. Mas não, se a base não funciona, se ele ainda não aprendeu a comer, só tá rasgando dinheiro. É fazer o básico bem feito. Bem feito. E Legal. constância, né? E quando a gente fala em constância, não é, por exemplo, de segunda a sexta, aí no sábado, come como se não houvesse o amanhã. Porque daí tudo que você trabalhou durante a semana,
você perdeu por conta das refeições do final de semana, né? Pensar que precisamos de 7.000 calorias, quer seja para emagrecer, quer seja para ganhar massa muscular, são muitas calorias. Mas em refeições do final de semana, facilmente consumimos isso. Mas isso que você falou é um ponto que me pegou, porque acho que hoje é o que mais acontece, é a galera treinar ali, né? Fazer um treino, né? Com dieta ali de segunda a sexta e chegando no final de semana, acaba devolvendo, de certa forma, o que ela planejou. Sim, ali, né? Ela planejou, ela acaba jogando fora, né? Não é nem devolvendo, joga fora tudo que ela trabalhou ao longo da semana. Por isso que é importante nós termos esse entendimento, que é fundamental trabalhar a cultura do paciente, a cultura alimentar dele. E ele entender que viver a cultura dele é algo que ele consegue levar para a vida. Se você me perguntar qual que é a melhor dieta, low carb, cetogênica, qualquer uma aí que você, carnívora, que está muito em alta hoje a carnívora, né? A melhor dieta é aquela que você consegue fazer todo dia. Se você falar para mim, eu vou conseguir levar para minha vida o jejum intermitente, então essa é a sua dieta. Agora, se é uma coisa que você vai fazer em momentos porque você quer resultados imediatos, não vai fazer sentido, não vai te trazer saúde. Então é você procurar um especialista em nutrição, mas você também tem que desenvolver um hábito. Sim, né? A construção de um hábito. Uma rotina. Porque senão não faz sentido. Exato. Né? E uma rotina que é sua, que é você. Não adianta você olhar pro Douglas e querer copiar a rotina dele. Não adianta você... Eu falo muito isso no consultório, né? Não adianta você me falar que você quer comer frango com batata doce no café da manhã se você gosta de macaxeira com carne seca. Não vai funcionar. Eu atendo muito online regiões diferentes do Brasil. E é incrível. Cada região, norte, nordeste, sul, sudeste, tem uma alimentação diferente. Então, não dá para impormos alimentos específicos. O paciente não vai conseguir seguir. Não é a realidade. Frango com batata doce é o clássico, né? E ovo. E ovo. Vira uma bombinha em casa depois, né? Haja saúde intestinal. Essa mistura aí é perigosa. É perigosa. E tem uma faixa etária, assim, para as consultas, indicado, assim, uma idade mínima ou uma idade máxima para as consultas nutricionais? Não existe. Mas nós, desde quando nascemos, nós somos o que as nossas mães comeram e o que as nossas avós comeram. Então, o nosso paladar, ele já vem de 2 gerações que nos antecedem. Então, você pode começar a ter um acompanhamento nutricional desde o ventre da sua mãe e até o final da sua vida. É claro que daí as especialidades vão mudando, né? Que nem nutrição infantil, nutrição voltada para adultos, nutrição voltada para idosos, porque são necessidades diferentes. O que um adulto come não é o mesmo que um idoso come. E o paladar muda também. Por exemplo, o idoso ele já não gosta tanto de doce, ele já não quer comer tanto. Mas se você compara com um adulto, ele precisa de mais necessidades calóricas que um adulto. Então, tem muitas especificidades em cada momento da vida. Nossa, então, se eu herdar o que minha mãe comia... Rapaz, tô mal, hein? Mãe, tem desculpa. Ali, o seu padrão alimentar, ele foi construído já desde ali do ventre, o que a sua mãe gostava de comer. E o dela, o que a sua avó gostava de comer. Interessante isso. E Débora, como funciona uma consulta assim esportiva, de nutrição esportiva? Vamos supor, eu que nunca fiz, né? Uma consulta, eu vou chegar lá e como que vai ser? O que você vai me perguntar? Se vai tentar me adequar ali à minha rotina? Como que Quem seria? É o Douglas? O que o Douglas gosta de fazer? Qual o histórico clínico dele de doenças, da família dele também, hereditariedade, se tem alergia, como que é a sua rotina, se você viaja, se você fica em casa, se você trabalha de home office, de presencial, gosta de cozinhar, não gosta? Fuma, bebe o quê? Qual o volume? Ensino a beber também, bebida alcoólica, porque tem gente que gosta de bebida alcoólica. Eu não posso virar para o paciente e falar, não vai beber. Tem uma recomendação ali pela Organização Mundial da Saúde que, entre aspas, seria o saudável você consumir, né? Que para os homens é em média de 3 a 4 latas de cerveja ou de drinks, né? Lembrando que latas de cerveja 350 ml, eles não vão me aparecer, né? Com torre de cerveja, latão. Não vai funcionar, né? Para as mulheres já é menos, né? Já é menor. Ali é de 2 a 3 latas ou drinks por semana. Por semana? Por semana, É bem desafiador, né? E aí é trabalhar isso a longo prazo. Porque se você chega no consultório e você tem uma rotina totalmente atípica,
Não adianta, não é 30 dias que vai te mudar. Mas também é legal acompanhar o seu desenvolvimento, porque conforme você vai melhorando a qualidade do que você consome, quando você consome algo de baixa qualidade, o corpo reclama. O corpo sente. E isso é fantástico, essa transformação. E o paladar vai mudando também, né? Uma coisa que a gente percebe bastante é que quando nós diminuímos a quantidade de doces que nós comemos, principalmente aqueles doces que são muito ultraprocessados, você abre um pouco o paladar para sentir a percepção ali dos sabores, de outros pratos. Então, é bem interessante toda essa mudança. Legal. Você trouxe a questão do álcool. Qual que é o impacto do álcool dentro de uma dieta focada em desempenho esportivo, Débora? Total, acaba com o desempenho do paciente. Se é um paciente que quer pódio, não vai fazer sentido ele consumir bebida alcoólica. Primeiro porque o álcool ele é muito mais calórico que o carboidrato. Então, as pessoas pensam que, poxa, não vou comer carboidrato porque me engorda, mas aí eu tomo um volume elevado de bebida alcoólica. E não vale também entendermos que estou consumindo uma bebida alcoólica de menor caloria, que por isso eu posso consumir o dobro, porque vai ficar elas por elas, 6 por meia dúzia, né? Tem as questões que vai ficar indisposto, vai impactar na hidratação, vai impactar no corpo, vai impactar no sono. Então impacta em absolutamente tudo. Se eu não tenho um bom sono, eu não tenho reparação de tecidos, eu não tenho produção hormonal, que alguns hormônios nós temos ali uma produção mais em maior quantidade no período do sono, né? Então o sono é a recuperação, o álcool impacta no sono. Então, realmente tem, assim, para quem quer uma hipertrofia, ganhar músculo, assim, quando você bebe e quantos dias após ali você vai ter uma interferência nesse ganho de massa muscular? É muito individual, paciente a paciente, mas, por exemplo, se você ingerir uma grande quantidade de álcool sexta ou sábado, pelo menos uns 2, 3 dias você ainda vai estar sentindo o efeito desse álcool. E aí pensa que são 2, 3 dias que você não vai se alimentar bem e que você não vai treinar dentro da sua melhor potência. Então são 3 dias que você perdeu ali. Então você está sempre indo e vindo, indo e vindo. Daí a gente volta de novo na alimentação do final de semana como se não houvesse o amanhã. Então é importante entender isso. Por isso que é preferível você criar uma rotina que faça sentido para você do que comer e ingerir álcool sem nenhum limite. Você tá me fazendo pensar aqui. Eu vi uma questão aqui na minha cabeça. O álcool é bom pra quê? Tem aquela sensação de prazer, de leveza, socialmente. Reúne as pessoas. São poucas as pessoas que não fazem a ingestão de bebida alcoólica. Eu acho que o importante é entendermos os nossos limites. Até porque dentro do processo de envelhecimento, o próprio corpo ele já tem uma tolerância. Você vai diminuindo a sua tolerância de ingestão alcoólica. E você passa, eu não quero perder amanhã o meu dia de ressaca. Aos 30 eu percebo isso. O quê, cara? Parece um caminhão. E agora segurem essa, gente. tá? Saiu recentemente no mercado um suplemento para trabalhar essa questão da ressaca. Então você toma esse suplemento, ele tem ali uns antioxidantes e umas vitaminas que vão trabalhar essa questão, né? Você toma antes esse suplemento, ingere o álcool e toma depois também. Dia seguinte é não ter ressaca. Então é uma nova tendência aí do mercado. Tem uma marca que já lançou esse suplemento, mas entendo que possivelmente outras marcas vão vir aí de concorrência. Nossa, interessante. Interessante, muito interessante. A gente ficou nesse tema do álcool, Débora, porque a gente tem um grupo, né, de amigos também aqui. E, cara, assim, muito, né, acho que todo mundo ali, acho que ingere álcool, menos o Thiago, né, também. Que ele participa aqui também do podcast. Acho que o Thiago é a única pessoa que eu conheço que não bebe álcool, né? E aí, por isso que a gente tá batendo muito nessa tecla em relação a entender ali. Porque, cara, acho que é tudo cachaceiro, né, Lucas? A galera gosta. O Thiago, né? Mas legal que você trouxe a questão da suplementação, né? Nesse caso, uma suplementação para ressaca. Mas quando a gente pensa em nutrição, em desempenho esportivo, sempre vem na cabeça o uso de algum suplemento, né? E assim, o que são esses suplementos alimentares, né? De um modo geral, você consegue explicar pra gente? Os suplementos, eles são produtos que vieram como um complemento à alimentação, quando a alimentação já não consegue atingir as necessidades de um paciente. Então, quem são esses pacientes? Se a gente for olhar para os pacientes de alta performance,
Faz sentido, porque dependendo qual é o esporte deles, eles consomem uma média de 4.000, 5.000 calorias no dia. E tem que treinar 8 a 12 horas. Então, como que você consome esse volume de calorias enquanto treina? Ou então, no decorrer do seu treino, você precisa suplementar alguma coisa, quer seja carboidrato, cafeína, algum tipo de gordura ali. Então, eles vieram para dar esse aporte. E também para aqueles pacientes que estão acamados, que são os hospitalizados, né? Que às vezes necessitam também de calorias e não conseguem fazer a ingestão. Para nós, que somos desportistas, eu gosto muito de frisar que o suplemento ele tem que fazer sentido na vida do paciente. Nem todo mundo precisa de suplementação. Quando que a suplementação vai entrar? Às vezes, numa questão de rotina. O paciente é, por exemplo, um segurança. E ele não consegue parar para se alimentar. Ele trabalha no SUS, ele não consegue parar para se alimentar. Então, o suplemento ele pode entrar ali como um auxiliar, mas ele nunca vai ser substituto de uma refeição. As necessidades são totalmente diferentes. Vamos pegar o Whey Protein, que é o suplemento mais consumido. Quando eu falo de Whey Protein, eu estou falando ali apenas da proteína do soro do leite. Proteína do leite, desculpa. Porém, quando eu olho para o leite, ele tem outras demandas dentro dele. Eu tenho minerais, eu tenho vitaminas, eu tenho gorduras que ajudam na absorção de algumas vitaminas. Então, tem toda um alimento completo. Fora também ali a questão da afetividade, né? Quando eu olho, por exemplo, para um suplemento de carboidrato, vamos pegar os géis de carboidrato. Funcionam pra caramba. Vamos pensar ali num treino, numa competição que o paciente não consegue parar e comer. Mas também faz sentido, por exemplo, eu falar para ele, olha, antes do seu treino, usa o gel de carboidrato. Sendo que ele pode, por exemplo, gostar de pão francês com mel, que vai ser um suporte de carboidrato. Então, eu vou trazer essa memória afetiva da alimentação para ele, que também vai fazer sentido pro treino. Então, tem que olhar uma forma macro. O que está acontecendo na vida daquele paciente? Vitaminas e minerais, quais que eu posso suplementar? Tudo depende de exames, porque excesso de vitaminas e minerais pode dar uma toxicidade no corpo, assim como menos também. Cafeína é um suplemento que as pessoas usam assim discriminadamente, mas elas não olham para o sono que não está acontecendo, qualidade e quantidade de horas. E aí o excesso de cafeína potencializa quem? Ansiedade e estresse. E aí você está tendo picos de estresse e ansiedade durante o seu dia e é ali o seu suplemento de cafeína. Ah, não tomo cafeína, eu tomo pré-treino. Olha lá seu pré-treino. Com certeza ele tem cafeína, né? E está impactando em outras coisas. Então é importante ter ali um profissional sempre orientando e mostrando. E se você, de novo, não corrigir a base, não corrigir a alimentação, o básico bem feito, você está rasgando dinheiro. Nossa, você falou um negócio que eu acho que tem uma galera que treina de noite, né? E toma o pré-treino, né? Uhum. E aí deve impactar muito no sono, né? Sim, tem pessoas que metabolizam muito lentamente a cafeína. Eu, por exemplo, sou uma delas. Eu não posso tomar uma xícara de café a partir das 10 da manhã, porque vai impactar no meu sono da noite. Eu metabolizo de forma muito lenta. Porque a cafeína, ela tem o pico de ali aproximadamente 30 minutos no sangue, que ela dá o pico máximo dela, e depois vai decaindo. Só que ela continua até terminar toda a metabolização dela. Então, quem tem uma metabolização lenta, impacta no sono. Quem não tem, ok. Conheço, sim, pacientes que conseguem consumir cafeína à noite e dormem maravilhosamente bem. Como tem outros também que tomam, por exemplo, ao meio-dia para ir treinar na hora do almoço, impacta no sono. Tem suplementos hoje que não tem cafeína? Tem suplementos que não tem cafeína. Então, é importante estar atento, né, a essas informações. Esse negócio do café me pega muito porque eu sou viciado em café, né? Mas eu tento tomar ele até umas 6 horas, mais ou menos, indo pra noite já, né? Porque eu como leigo, entendia que se eu tomasse café, vamos por 8 horas da noite, eu ia meio que brigar com o meu sono. Apesar que eu consigo dormir, independente se eu tomar ou não. Mas, nossa, você toma até 10 horas da manhã? Eu só até 10 horas da manhã. Nossa. Eu tenho uma metabolização de cafeína, assim, muito lenta. Então, impacta bastante. E o volume que a gente toma, né? Você tá tomando conta até 6 horas da tarde. Ah, eu tomo... Não, mas eu não tomo muito café, não. Ah, só 1 litro por dia. Uma jarra do lado, assim, né? Vamos falar que eu já tive essa experiência de tomar 1 litro de café por dia. Não foi muito legal, viu? Não foi muito legal. Ficou acelerado. Mas tem muito a ver também com o mundo corporativo, né? Eu lembro que quando eu era do mundo corporativo, sempre tinha aquela pausa para o café.
que nós nos reuníamos no café. E aí nós trouxemos isso para o home office na época da pandemia. Só que o home office, nós também perdemos um pouco a noção de onde começa a vida profissional e onde termina a vida profissional. E aí nós ficamos continuamente de frente do computador trabalhando no home office e não paramos para nos alimentar. E aí vem a fome, quem que você toma? O café. No home office é muito comum os pacientes não pararem para almoçar, não pararem para tomar café da manhã, café da tarde. Só que quando nós estamos no presencial, nós temos a pausa, né? Nós paramos. É verdade. Faz muito sentido isso. Não, e é assim, todo mundo com certeza passou por isso durante a pandemia, né? A gente não estava preparado, não tinha um ambiente preparado para poder fazer o home office, né? A maioria das pessoas não tinha isso. A gente trabalhava presencial de segunda a sexta, né? Então foi uma mudança de rotina muito brusca. E, consequentemente, a alimentação, ela também foi mudada. Sim, né? Com certeza. Foi um momento em que as pessoas mais comeram comidas prontas, né? Foi um momento em que houve mais consumo também calórico, porque tinha a questão psicológica, que a alimentação ela também é emoções, ela também é psicológica, então tinha uma insegurança, ninguém sabia o que estava acontecendo ou para onde iríamos, o que ia ser feito, né? Então foi muito habitual termos esse aumento de consumo tanto de alimentos quanto da bebida alcoólica. Débora, bem interessante você falou, principalmente a questão do café, que me pega muito. Mas voltando ali à questão do whey também, tem o momento certo para tomar whey? Vamos supor, virou uma consulta isso aqui, né, daqui a pouco. Peraí, deixa eu abrir o notebook. Antes do treino, depois do treino, eu fico meio perdido nessa questão do whey, por exemplo, de quando tomar ele. Você vai se adequar, de fato, ali ao paciente? Depende da rotina e da distribuição ao longo do dia de carboidrato e proteína. Por exemplo, em hipertrofia, o que nós mais vamos comer é carboidrato. Não é proteína. Proteína nós temos um limite, né? Um intervalo muito escasso do consumo proteico individual para cada paciente. E proteína em excesso, além de você gastar dinheiro, vira gordura no sistema, no organismo. Porque é uma caloria, o corpo quer dar um jeito naquele armazenamento, então não vai te fazer tão bem. E aí o whey protein, ele é uma proteína. Assim como a carne é uma proteína, as carnes como um todo, os leites, temos as proteínas vegetais também, como as leguminosas. Tudo vai depender do momento que você está vivendo, qual que é a sua rotina mesmo. Quem difere, se vai ser antes, se vai ser depois, porque eu posso te dar a mesma quantidade de proteína vinda, por exemplo, de uma combinação de uma vitamina de fruta, feita com leite, iogurte, enfim, sei lá, outros tipos de proteína. Um sanduíche. Você pode fazer um sanduíche de atum, que vai ter o mesmo aporte proteico que o whey protein. Tudo depende. Emendando aí essa pergunta do Douglas, e a creatina? Porque a creatina também é um dos queridinhos aí de quem treina, né? É o queridinho. Nossa, todo mundo gosta de creatina. Mas a creatina nós encontramos muito nos peixes, né? A creatina ela é ali responsável para entrar dentro do nosso sistema do fosfocreatina. Ela vai... Só vou resumir, tá bom, gente? Porque, assim, a fisiologia é muito longa da creatina. Mas ela vai trabalhar dentro de uma molécula que nós chamamos de ATP, na produção do ATP, né? Que é energia. E aí ela vai fazer com que nós aguentemos mais repetições na nossa carga máxima de uma atividade esportiva. Só que, de novo, nós temos que olhar para qual tipo de esporte que nós estamos falando. Para o esporte de musculação, é legal, faz sentido. Para um idoso que está ali perdendo muita massa muscular, faz sentido. Mas aí não faz sentido se ele também não faz musculação, porque daí ele só está gastando dinheiro à toa. Para um paciente que ele precisa ser leve, será que faz tanto sentido assim? Porque a creatina, para entrar no músculo, ela precisa de água. Então, em média, nós aumentamos de 2 a 4 quilos de peso corporal por conta de água. E aí, se você fica pesado, você não performa. Então, também não adianta você tomar a creatina, fazer o uso desse suplemento se você não aumenta o seu consumo de água. Isso deve acontecer bastante também, né? Mas isso para todos os suplementos, né? Até porque para aumentarmos fibras musculares, um dos recursos que o nosso corpo utiliza é água. E aí, se não tem água, a água ela faz o transporte também de carboidrato lá no nosso intestino. Então, a água é fundamental, não é à toa que o corpo é 70% de água, né? Então, tem que ter todo um olhar para o
que nós vamos fazer? Agora, por exemplo, um paciente que é vegetariano e vegano, faz total sentido ele tomar creatina. Porque normalmente ele não consome, né? Um vegano, ele não vai consumir nada de origem animal. Um vegetariano, talvez, ali dentro das classificações do vegetarianismo, ele venha consumir peixes. Então, para eles, faz total sentido eles fazerem o consumo, porque eles não vão ter, né, a creatina ali no... Se tem a creatina endógena que o corpo produz, mas não vai ter ali o aporte necessário. Débora, eu não sei se cabe, né? Isso em relação à creatina, mas é verdade que se você consumir em excesso ali e não fazer o que você disse, né? De treinar ali, né? Fazer o uso corretamente, de ter pedra no rim. Eu já ouvi isso. E aí eu fiquei com receio Será de que tomar. é um mito ou não? Não, um mito ou uma verdade? Não, nós temos que avaliar o paciente, né? E aí entra a avaliação clínica do médico, vai fazer ali todos os exames dos marcadores de função renal. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? O que é importante a gente entender da creatina por exemplo, os tipos de creatina, que tem a creatina monoidratada e a creatina Creapure, que é um selo de qualidade dessa creatina. Que lá na pandemia, a creatina... Por que a creatina era barata antes da pandemia? Porque a China era a maior produtora de creatina. Só que na pandemia, muitas fábricas foram fechadas e se entenderam que, qual que é a procedência deste produto? E aí nós começamos a ter aí o selo dela, que é o selo de pureza. Porém, quando a gente tem o selo da Creapure, significa que o ingrediente principal é creatina. Tem que ver se quem está fazendo a distribuição também segue toda a pureza do processo produtivo, não está misturando ela com nada. Porque às vezes acontece. Legal. E assim, a gente já falou um pouco sobre bebida alcoólica, né? Em uma dieta. Mas existe efeitos colaterais de suplementação com bebida alcoólica ou não? Que eu me recorde agora... não. Não vem nenhuma cabeça, tá? Mas vem, por exemplo, cafeína com creatina. Aí sim, tem ali uma interação, né? Porque a creatina, ela funciona de forma crônica. Então, são 8 semanas de suplementação. A cafeína é aguda. No momento que você consome, você tem ali o efeito da cafeína. Se eu tomo a cafeína junto com a creatina, aí sim eu tenho ali uma competição de absorção. E aí, o que tiver em maior quantidade no organismo vai ser mais absorvido e normalmente vai impactar ali na performance com a utilização da cafeína, né? Você não vai ter aquela disposição que a cafeína dá, toda aquela energia que ela dá no momento. Só me recordo dessa interação no momento. Agora, com álcool, não me recordo de nenhuma interação que dê ali problema. Legal. Acho que é importante, né? Isso. Legal. Tem uma pergunta, Débora, que a gente até, né, quis fazer aqui para você, que a gente queria saber se tem algum esporte que beneficia mais a construção de músculo. A corrida, de fato a musculação o de fato mais efetivo? Exercícios de força. Exercícios de força, eles são voltados mais para construção muscular, né? Que daí você tá impondo ali uma força para trabalhar o seu músculo. Então, nós temos a ruptura das fibras musculares e depois a construção. E essa construção, ela é importantíssima, ela acontece sempre no descanso. Por isso que o descanso é fundamental, né? Mas quando eu olho para as atividades de endurance, que, por exemplo, é a corrida, ciclismo, natação, a natação, ela trabalha também todos os grupos musculares ali no ato do exercício e da competição em si, mas os exercícios aeróbicos, eles não têm tanto essa construção muscular. É por isso que nós vemos os ciclistas leves, os corredores leves. É outro biotipo, totalmente diferente. Não, realmente. Tem uma pessoa que eu sigo, não sei se você conhece, o André Sanches. Sou fã dele. Inclusive, eu até comentei no outro podcast. Eu não faço nada do que ele faz, né? Mas eu fico admirando. Mas já é um começo de mudança. Já é um começo, Uma vez eu tava assistindo um vídeo dele no YouTube, aí meu chefe falou... Ô Dodô, você vai ficar olhando e aí? Todos os vídeos dele e não vai fazer? Eu falei, não, calma, uma hora a chave vira. Mas eu gosto muito da questão ali de, né, triatlo, corrida, ciclismo e natação. E aí, você falando disso de, né, ficar com o biotipo mais magrinho ali, ele veio do CrossFit,
né? Eu acompanho ele faz muito tempo e agora ele é outra pessoa em relação, né, da estética ali. E aí, realmente, né, eu acho que não tem como você ser um cara fortão, sendo que você faz uma atividade ali de corrida, né, natação e ciclismo, porque acho que impacta muito na sua performance também. Você não sei se você aguenta, né, também. É porque aumenta muito o peso, né? Porque normalmente quem gosta de atividades de força tem o desenvolvimento muscular, tem o crescimento muscular. E aí, naturalmente, o peso vai aumentar. Se o peso aumenta, você não vai performar ali nas atividades aeróbicas que precisam de agilidade. Então ele vai ter um corpo menos muscular. Então, tudo é focado no objetivo da pessoa. Da pessoa. Né? Eu brinco que a nutrição é a ciência do depende. Depende de quem é você. Depende o que você quer. Quais são os objetivos. E aí, com base nos objetivos, tem alguma dica que você traz para a galera aí que está assistindo a gente sobre como adequar a sua rotina, o seu objetivo e a sua nutrição, a sua dieta nutricional? Fundamental, parem de cortar o carboidrato. Por favor. O carboidrato ele é fundamental para disposição, humor. Normalmente, pessoas que estão mal-humoradas, elas devem estar consumindo pouco carboidrato. Para você reduzir gordura corporal, porque o carboidrato é a principal fonte de energia do corpo. Se não entra carboidrato, ele vai dar um jeito de arrumar de algum lugar ali do corpo, né? Então, parem de cortar carboidrato. Se vocês querem melhorar a performance, querem melhorar a alimentação, parem de cortar o carboidrato. Tem aqueles vídeos, né, de casais que a menina tá de mau humor, eu acho que não comeu. Aí depois tem um vídeo bem famoso que aí depois o cara compra um lanche pra ela. É outra pessoa. Sim, né? Ela tá abraçando ele depois. Sim. Inclusive, o nosso corpo ele é tão inteligente que se você não dá carboidrato pra ele, ele começa a te mandar sinais pra comer coisas calóricas e açucaradas, porque ele sabe que quando entrar ali aquela glicose, né, a quebra do açúcar no sangue, vai te dar uma energia instantânea. Então, ele é muito inteligente, ele vai te dando... É aquilo que nós conversamos no começo, né? Nós não temos educação nutricional em momento nenhum da nossa vida. Se no colégio nós tivéssemos o básico, olha, come 3 porções de fruta no dia, que é uma outra dica importante também, coma 3 porções. 3 porções é o quê? Uma fruta de cada tipo. Ah, eu só como banana, maçã e laranja. Tá tudo bem. Come elas todos os dias. Tá tudo certo. Verduras e legumes, no almoço e no jantar. Ah, mas eu só gosto de alface e tomate. Tá tudo bem também, pode comer. Nós teríamos outra saúde, nós teríamos outra disposição. Então, se você quer começar hoje a ter performance, mas não consegue ir ao nutricionista, continue fazendo o seu pão francês com café com leite no café da manhã, o arroz com feijão, a folha que você quiser, a carne que você tiver, ovos, carne suína, o que tiver em casa. Evita só fritar, né? Fritar por imersão. Lanche da tarde pode ser uma fruta. Por que não uma fruta? Coloca uma fruta ali. E o jantar a mesma coisa do almoço. Você já vai começar a perceber que a sua disposição melhora. O seu humor melhora, o seu sono melhora. E aí, daqui a pouco, quando você vê, você é uma maquininha que ninguém te para mais. Não, até corrigindo, impacta diretamente, né, na nossa rotina, no trabalho, né, em várias coisas. No humor como um todo, Com porque certeza. A gente fala, nossa, eu dormi mal, eu tô de mau humor. Mas acredito que a alimentação, uma dieta correta, com alimentos saudáveis, deva também impactar diretamente no humor e disposição das pessoas, né? E até na produtividade no ambiente corporativo. Muitas empresas, elas hoje têm benefícios para os seus colaboradores com cafés, tipo Starbucks. Ai, desculpa, não sei se pode falar a marca, pode? Pode. Problema? Então tá bom. Tipo Starbucks, algumas liberam bebida alcoólica no horário de expediente, né? Então, a princípio, você olha para aquilo e você fica e fala, nossa, eu posso ter uma rotina mais leve, porém está impactando diretamente na sua produtividade. Você diminui a produtividade. Você pode até ficar mais horas trabalhando, mas a sua produtividade, ela é menor. Porque a qualidade do que você está consumindo é ruim. E aí vai te deixar mais cansado. Então, a princípio, entra aquela energia, entra aquele carboidrato, te dá um boom de energia. Só que ele tem o pico ali e depois ele cai muito rapidamente. Quando cai é onde vem o cansaço, é onde vem o sono,
Ai, não sei o que está acontecendo. Daí você levanta, ingere de novo aqueles alimentos de qualidade nutricional não tão interessante. Quando eu falo não tão interessante, vulgarmente, as pessoas falam refeição lixo, né? Mas não é uma refeição lixo, é uma refeição food, né? É uma refeição de baixa qualidade nutricional. Então, impacta diretamente na sua produtividade profissional. Então, a audiência, né? Que acredito em muitas pessoas no mundo corporativo que acompanham vocês, olhem para a alimentação dos seus funcionários. Então, ao invés de colocarem ali todo dia docinhos para eles, comecem a pensar numa salada de frutas. Vai fazer muito mais sentido. Uma outra coisa que, assim, quando a gente pensa em felicidade e prazer, geralmente a gente associa a uma alimentação não muito saudável. Como a gente faz essa reeducação para sentir esse prazer em uma dieta saudável? É entender qual que é a sua memória afetiva. Porque uma alimentação que não é tão saudável, com certeza está interligado com a sua cultura alimentar. Um alimento que às vezes nós temos repulsa e não gostamos, talvez lá na infância alguém te obrigou a comer ele. Por isso que hoje você não gosta dele. Então, é aprender a ressignificar e a reinserir esse alimento. Quando nós trabalhamos em introdução alimentar, lá na fase dos 6 meses com os bebês, você tem que ofertar um alimento, uma média ali de 20 a 30 vezes, preparados de formas diferentes, para daí falar: esse bebê não gosta desse alimento. Mas aí também não é dar todos os dias, é ter um intervalo desse alimento. Então, quando nós chegamos na fase da adolescência, da fase adulta, se tem algo que nós não gostamos, em algum momento, lá na primeira infância, aconteceu alguma coisa. Não é só eu olhar para como ter prazer na alimentação saudável, mas é entender o que é saudável para você. Legal. Nossa, e esse histórico, né, da gente ali, eu acho que, cara, isso faz muito sentido. Inclusive, eu vou falar uma história que eu ouvi, mas é coisa rápida, não vai fugir do assunto. eu vi uma entrevista do Cauã Raymond, o gato aí, né, que tem como falar, o cara não... Mas enfim, ele tava no Altas Horas, e aí ele tava comentando, né, da vida dele, fazendo um overview rápido ali, falando pro Serginho. E aí ele falou um negócio que eu nunca esqueci. Ele falou assim: cara, a minha mãe deixou uma coisa pra mim assim que... lógico, vou levar pro resto da vida, mas assim, que foi muito importante pra mim. Que foi a cultura alimentar ali. Ela introduziu, né, alimentos, né, como você disse, legumes ali, fruta, que... Você tava falando, eu tô pensando em tanta coisa aqui. Cara, eu não vejo assim no ambiente corporativo a galera comendo fruta, não se alimentando bem. Alguns sim, né? Não são... São a exceção. Isso, exatamente. E aí, pra finalizar esse assunto do Cauã, ele falou isso e ficou na minha cabeça. Falei, caramba, ele falou que a maior herança que a mãe dele deixou pra ele foi a questão alimentar. Sim. E eu falei, nossa, né? Eu não ia esperar isso. E aí, consequentemente... eu acho que isso vem de uma realidade que você trouxe no início, né? Da gente não ter essa educação. Né? Então, os nossos pais, os nossos avós... eles não tiveram isso, né? Acesso a essa informação do jeito que a gente tem hoje. Né? Então, a tecnologia, ela proporciona que a gente tenha acesso a esse tipo de informação. Ajudou muito. Sim. Essa clareza na hora de montar um cardápio, escolher o alimento que a gente vai consumir. Sim. Seja numa refeição principal ou nos intervalos também, né? Porque existem os intervalos das refeições, Sim, né? Com certeza. E essa questão dos nossos pais, dos nossos avós, acho importante fazer um recorte aqui. Nós somos aqui uma geração de aproximadamente ali na casa dos 30 anos, né? Se nós olharmos para os nossos avós, eles tinham uma excelente alimentação. Só que isso foi se perdendo. E da nossa geração para as que estão vindo... essa cultura alimentar está cada vez mais escassa, está cada vez mais pobre, justamente pelo acesso que nós temos hoje facilmente. Você abre o celular, o que você quiser comer, está na palma da sua mão. Você estica a mão, você já pode abrir a geladeira no supermercado e já tem um alimento ali pronto para consumo. Então, a globalização está fazendo com que nós venhamos a nos perder desse contato com a alimentação. E é por isso que eu gosto da alimentação, né? Porque em casa ainda temos essa cultura de fazer as refeições. Eu trabalho, que nem todo mundo. Mas eu tiro um momento da minha semana para preparar os meus alimentos. Porque também é um autocuidado. Também é um ato de amor comigo mesma. Da mesma forma que é irmos à academia, tomarmos sol, comprar uma roupa nova, qualquer coisa. Então, cuidar do que entra no meu corpo é muito mais benéfico do que eu cuidar quando vier uma doença.
Com certeza. Isso é muito importante. É engraçado você trazer, né, isso da alimentação dos nossos avós, porque à medida que a gente tem mais informação, a gente tem mais acesso à informação, a gente se alimenta pior, né? Então é realmente cuidar, né, e prestar atenção nisso. Mas é a facilidade de acesso hoje, é isso. Foi como a Débora falou, você tá ali... não vou fazer comida, né? Não vou ir pra cozinha ali descascar, né? Porque dá trabalho também. Exatamente. Você comer aí você bem, vai no né? E aplicativo muita ali, gente 30 não quer esse minutinhos. trabalho. Sim. Exatamente. Mas dá trabalho vai no tomar fácil. banho também. A gente deixa de tomar banho? Dá trabalho lavar roupa, a gente deixa de... Eu tava sentindo um aroma diferente. Brincadeira, descontrair. Olha muito pra isso, né? E só um adendo que eu acho importante também, falando ainda dessa cultura alimentar, eu lembro que quando eu era criança, uma vez eu fiquei gripada e minha avó falou assim pra minha mãe, dá mel pra essa menina. E minha mãe pegou uma colher de sopa de mel e colocou na minha boca. E eu vomitei, no mesmo instante. Eu fui reaprender a ter um contato com o mel tem 2 anos. Nossa. Porque eu peguei aversão ao mel. Ao cheiro dele, à textura dele, ao doçor dele, tudo. Desde 2 anos pra cá, que eu comecei vamos fazer as pazes com esse alimento. Então eu comecei a colocar em poucas quantidades, em alimentos que eu já gostava, pra diferenciar um pouco o sabor, dar uma enganadinha no sabor dele. É o reaprendizado. Porque lá atrás, na infância, eu tive um trauma com mel. Nunca é tarde, então, pra gente reaprender a comer algum alimento. Não, nunca. Jamais. Nossa, eu comi muito mal na minha infância. O que eu comi de traquinas com refrigerante no lugar do almoço ou da janta, cara, enfim, eu tô muito pensativo. Mas é também porque olhando pra alimentação, a nossa geração foi a geração também do boom econômico. Que nós começamos a ter muito acesso financeiro. E aí foram onde entraram esses alimentos na nossa rotina alimentar. Então, por isso que você comeu muito. Nada foi por acaso, tudo teve um acontecimento. É que daí, neste momento, tivemos esse boom financeiro de acesso, mas também tinha ali as questões que, se você puxar na sua memória, você vai lembrar de alguma coisa que a sua avó fazia. E sua mãe replicava e você comia. Tem. Com certeza tem alguma coisa. E eu fiquei com uma dúvida, que eu não posso esquecer. A questão do mel. Dá pra substituir o mel por açúcar? Isso é efetivo ou não? Ou ao contrário, né? O açúcar pelo mel, acho que faria mais sentido. O açúcar pelo mel, eu perguntei errado. O açúcar. São alimentos totalmente diferentes. A gente tem que entender o que o paciente gosta e explicar para ele as diferenças. Por que o açúcar refinado, que é o branco, nós não recomendamos? Porque ele é um alimento pobre de nutrientes, ele não tem mais nada de nutrientes, ele só vai ter um carboidrato. Carboidrato simples, que não é interessante para o corpo. Eu não consigo deixar o açúcar, então vamos para o demerara? Vamos para o mascavo? Eu não gosto de mel, vamos para o melado de cana. Melado de cana é rico em ferro. Vegetariano, vegano não pode comer mel, não come mel. Porque é de origem animal. Entra o melado da cana. O açúcar também é da cana, mas nós estamos falando do açúcar refinado, que não é tão saudável. Usa outros tipos. O seu cafezinho lá, seu 1 litro, vai açúcar? Não, eu tomo café sem açúcar. Mas também eu compenso com a barra de chocolate. De novo, depende da barra. Qual o tipo, né? De chocolate que você tá comendo. Porque você pode consumir. Entendo que seria os 70% ali, um chocolate bom. O ao leite também rola. Porém, a diferença é eu comer todos os dias 100 gramas ou eu comer a porção individual de 30 gramas. É totalmente diferente. É ter limites. É ter limites. Saber dosar isso, né? E se eu te perguntar assim agora, não pense em maçã, o que vocês estão pensando? Em maçã. Em maçã. A mesma coisa é pro doce. Se eu falar não coma doce, você vai comer doce. É verdade. Então, qualquer coisa que nós colocamos não faça isso, é natural de qualquer ser humano, ele vai fazer. É o desafio. Você tem que sair daqui com a dieta mudada, hein, cara? Cara, Doug vai ser um novo homem daqui a pouco. Eu preciso disso, cara. Porque eu acho que eu melhorei muito, mas eu ainda me alimento mal. Eu acho que isso traz sérias consequências em relação a justamente o que você falou.
eu tô no desafio de estudar mais, né? Ser mais ali produtivo no trabalho. Inclusive, agora eu tô com um desafio bem grande que eu tô passando basicamente aí 10 horas no escritório. E aí, cara, a alimentação, ela acaba ali me pegando, porque eu vou no fácil acesso, né? Eu não acabo me alimentando bem, eu não levo uma marmitinha ou uma fruta no intervalo ali de tempo. E acho que isso tá impactando em várias coisas. Sim. Eu tenho gastrite. Olha que lindo. E com isso vem um refluxo pesado ali. Eu já sofri muito ali de madrugada, na hora de dormir. Sim. Já fiz várias consultas pra tentar melhorar isso. Até melhorou com algumas coisas que eu faço hoje. Mas assim, é uma série de coisas que você tá falando aqui. Eu tô falando, caraca, realmente... faz muito sentido mesmo. Sim. Principalmente essa questão da infância. Sim. Eu, de fato, eu me alimentei muito mal. E eu acho que a questão do doce ali, ela traz hoje... Eu tenho muita memória... Eu tenho um paladar infantil, podemos assim dizer. Que eu acho que é bem famoso isso. Esse paladar infantil. É muito comum. O que eu comi, né? Ali, basicamente... Eu tô aqui hoje, né? Vivo aqui, por causa do nuggets. Porque eu comi arroz, feijão e nuggets. Cara, e não fazia nem assado. Era fritura, né? Você já viu como é o processo produtivo do nuggets? Já. É terrível. Eu fechava... Agora, né? Depois de adulto, eu parei de comer assim, né? Mas eu fechei meus olhos e falei, é isso, né? Porque... E assim, eu acho que veio muito da questão dos meus pais mesmo. Não tô culpando minha mãe, tá, mãe? Não, não é isso. Mas eu acho que eu me alimentei muito mal. E aí, acho que veio as consequências. Da questão da gastrite, né? De questão né? Enfim, de ficar às vezes ali de mau humor e tudo mais. E vou tentar melhorar. A boa notícia é que tem ajuste, né? Sim. Tem melhora, tem como possível. mudar isso, né? Até a questão de doenças que talvez um paciente ele traga para você, com uma boa alimentação é possível a cura dessa doença. Né? Algumas sim e outras controle, né? Mas olha que importante olharmos para quem somos. Porque, por exemplo, você trouxe a questão do trabalho, trouxe a questão da cultura alimentar, trouxe a questão dos estudos, né? É uma rotina que hoje está extenuante. Então, o alimento ele vai entrar em 2 momentos, como o comfort food, que entra para muitas pessoas. Então, você quer o comfort food, é aquela alimentação que te abraça, que te traz carinho, que te traz o conforto mesmo, né? Que vai te trazer aquele prazer instantâneo. E aí entra também a rotina. Poxa, mas se eu tô trabalhando bastante, se eu tô estudando muito e eu quero melhorar a minha produtividade, é interessante eu comer melhor. E aí entra o planejamento. Se você tira 2 horas ali no seu final de semana. É tão gostoso ir na feira, gente. Frequentem feira. Feira é uma cultura que está se perdendo no nosso país. E é uma delícia você ir à feira e escolher os seus próprios alimentos. E você não vai gastar tanto tempo. E você até pode depois comer um pastel e tomar um caldo de cana no final da feira. Essa seria a minha pergunta. É feira com ou sem pastel? Com pastel, que não seja de vento. Com pastel, com certeza. Padrão, né, cara? Tem que ter. Com certeza. E caldo de cana, né? Tem que ter caldo de cana também. Pra quem tem gastrite é um pouco ruim o caldo de cana, mas fica umas 5 horas ali. Mas o pastel frito é bom, cara. Pode comer. Pode comer um pastelzinho. E tem só um ponto que me fugiu quando eu tava falando ali, fazendo desabafo. Eu acho que, só pra terminar essa questão das consequências, né? Eu fiquei muito tempo assim, tendo resfriado muito fácil, né? Ficava ali, às vezes, doente com muita facilidade. E é isso que eu queria falar. Que realmente eu acho que tem a ver com a alimentação, né? Tem. Meu corpo não tava, né? com a imunidade em dia. Sim. Mas é isso. Mas, bem legal. Manda, Luquinhas. Ô, Débora, agora uma pergunta polêmica. O que é mais difícil? Você ganhar massa muscular ou você perder gordura, né? Você crescer ou você emagrecer? Depende do grau de inflamação do paciente. Porque se ele está inflamado, o corpo dele está inflamado, vai ser difícil emagrecer, vai ser difícil ganhar músculo. É claro que um paciente que ele está inflamado, ele não ainda está no momento de ganhar músculo. Provavelmente ele ainda está com muita gordura. Mas ambos são difíceis. O nosso corpo é muito complexo. Não é essa caixinha que nós entendemos de... deixa eu fazer um booking ali e vai dar tudo certo. Não é assim. Existe sim o ganho de massa muscular e você vai ganhar um pouquinho de gordura, porque a gordura corporal ela tem uma função, né? Produção hormonal, manutenção da temperatura corporal. E quando a gente quer reduzir gordura, tem um pouquinho ali de mudança da composição de massa muscular. Porque nós estamos falando em déficit calórico, que é o emagrecimento, e superávit calórico, que é a hipertrofia. Ambos são difíceis, Lucas. Legal. E genética influencia?
Influencia de entendermos quem somos, geneticamente. Porque às vezes você quer um corpo de hipertrofia, mas o seu biotipo é de definição. É de um corpo mais esguio. E aí você fica a vida toda tentando ter um corpo que geneticamente você nunca vai ter. Então, às vezes, você vai chegar num meio termo, num corpo definido, mas com um pouco mais de volume muscular. Mas aí, se você quer aquela hipertrofia que nós vemos de fisiculturista, aí vai entrar a terapia hormonal. Entendi. E fazendo um gancho disso, Débora, qual que é o maior desafio que você enfrenta com seus pacientes no dia a dia? Deles aprenderem a comer sem suplementos. Porque na nutrição esportiva tem muito esse mito que você só tem resultado se você toma suplemento. Legal. E eu vou fazer um giro. Agora eu vou trazer um pouco, né, até um pouco da minha rotina ali. Como que eu posso vencer a vontade de comer doce? Com o cafezinho ou sem o cafezinho? Não, com café. Com café. Nossa, agora que olha só, a gente vai conversando e vai deixando passar as informações, né? Você falou do café, dica aí pra quem tá em casa, tá? Você falou do café e da gastrite. Sim. Café e gastrite é veneninho, tá? Sim, não combina, né? Não combina, então vamos diminuir o café. Difícil. É importante entendermos de onde vem a vontade do doce. Se é cultura alimentar, se é baixo consumo de carboidratos, se é baixo consumo de calorias ao longo do dia ou se é saúde intestinal comprometida. Ou se é um conjunto. Se é um conjunto. Saúde intestinal conseguimos resolver. Probiótico, iogurte natural, aveia em flocos, independente se é finos ou grossos. Baixa caloria, baixo consumo calórico. Vamos aumentar o consumo calórico. Porque lembra que eu falei? Se você não está consumindo caloria, o corpo vai me dar sinal para comer coisa calórica e açucarada, porque ele quer energia rápida. E baixo consumo de carboidrato, que é o que muitas pessoas fazem, tanto no emagrecimento quanto na hipertrofia. Baixo carboidrato e come muita proteína, como se não houvesse o amanhã. E aí compromete a vontade de comer doce. Agora, se é cultura alimentar, só ajusta. Qual tipo de doce você gosta, qual momento. Os melhores momentos é depois do almoço ou jantar, que daí nós diminuímos o índice glicêmico desse doce. É o melhor momento para comer. É isso que eu ia te perguntar. Qual o melhor momento? É o melhor momento. Eu como, acho que quando eu acordo, às 10, antes do almoço, depois da brincadeira. Como assim, às 10 já? Meu Deus, socorro. Não, brincadeira. Não, normalmente eu acho que até tem aquela questão do pós-almoço, né? Tomar um café e comer um docinho. O meu é o que pega ali. Pós-almoço e de tarde. E aproveitando, ele funciona no pré-treino, eu comer um pedaço de... Funciona? Opa, vamos comer uma fatia de bolo. O chocolate depende da modalidade e da qualidade do chocolate, tá? Se é um chocolate gorduroso, não vai fazer sentido. Tá. Mas, por exemplo, uma fatia de bolo funciona. Doce de leite. Doce de leite funciona. Bala de banana. Bala de banana? Lembra da bala de banana? Aquela da embalagem branca? Uhum. Bala de banana funciona. Goiabada. Funciona e muito. Prefiro até mais a goiabada que o doce de leite, pensando ali na composição, né? Que daí a gente já usa a goiabada, a própria frutose dela, olhando pro doce de leite a longo prazo. Longo prazo que eu falo, gente, vamos pensar assim. 15 anos comendo doce de leite antes de treinar. Que sentido tá fazendo isso? Pode até colocar menos, 5 anos aí, vai. Que sentido tá fazendo isso? Todo dia você comer doce de leite pra ir treinar? Acho que nem mineiro come doce de leite todo dia, né? Então funciona assim. E aí é adequar a quantidade ali de doce que vai de acordo com a modalidade esportiva. Porque cada modalidade requer uma quantidade diferente ali de carboidrato. Porque ele vai entrar como carboidrato. A pasta de amendoim, ela é... Ela é gordura e proteína. Mas é indicada também para pré-treino. Funciona, mas daí é legal misturar com carboidrato, ela. Uma fatia de pão. Sim, uma bisnaguinha. Para quem gosta, passar na fatia do bolo. Então vai depender ali muito de quem gosta. Funciona muito aí pensando em um lanche, tá? Iogurte natural para quem não gosta porque é azedo, misturar com pasta de amendoim. Fica muito gostoso, dá muito certo. Então aí é uma opção, porque daí você já trabalha a questão da saúde intestinal olhando ali pro iogurte, um aporte de proteína bacana. E aí vai trabalhando esse paladar de outras formas.
Muito legal. Ou seja, fazer a consulta ali com você É muito bem-vinda. e colocar em prática, né? Com certeza. Eu passei uma vez no nutricionista, aí eu, né, imprimi lá as folhas e tudo mais, tá lá até hoje. E você dá bronca? Costuma dar bronca em algum paciente aí que você monta ali a rotina nutricional, aí o paciente ele não segue, volta e fala, não deu, tal. Como que você lida aí com Quem é meu paciente sabe que eu sou muito transparente na relação. Então, até aqui vai a minha parte, dali pra frente é a sua parte. Eu não posso fazer a dieta por você. Mas quando o paciente não para de dar resultados, eu sou direta. Próxima consulta eu te dou alta. Então, ou você se endireita, ou não vai fazer sentido o nosso tratamento, o nosso acompanhamento. Porque qual é o sentido de você ir no nutricionista se você não tá dando resultado? Aí, Douglas, pode marcar sua consulta. E culpar você, né? Não tem como. Porque daí o paciente começa a culpar o profissional. É claro que assim, tudo depende, né? Eu não posso, por exemplo, sei lá, no meio de um tratamento... Vamos pensar algo bem triste, tá? Falecimento de um ente querido. Não vai fazer sentido. Ele não vai seguir. Então, aí entra bom senso. Entra aquela parte de ter um atendimento humanizado. Que eu vejo muito, que eu atendo muitos jovens casais. Quando entra a gestação... Quando o casal decide ter ali um filho... Leva mais ou menos uns 3 anos para voltar à rotina. Aí a gente vai ter, sim, altos e baixos. E é natural do processo. Agora, quando consulta após consulta... O paciente não dá resultado, não tá fazendo sentido o acompanhamento. Então, eu dou alta. Ou seja, galera, tem que executar ali, né? Tem que executar. Que é a mesma coisa, poxa, as pessoas, elas entendem que elas precisam treinar para comer bem, mas é o inverso. Você precisa comer bem para treinar. Se você treina, mas não come, o resultado não vem. A alimentação, ela é a base de tudo, né? Ela vai representar ali 60% do resultado. Aí 30% é atividade física e 10% é o sono. E aí a gente fecha o 100%. Então é importante ter isso muito bem definido, né? Ter essa noção de que, olha, é a mesma coisa quem usa hoje muito as canetas emagrecedoras. Muitas pessoas utilizam como muleta, porque quer um resultado rápido e não aprende o básico, o comer. Quando para de usar uma caneta emagrecedora, efeito rebote. A gente tem que assumir a nossa responsabilidade. Sim, responsabilidade. Eu acho. Certeza. E o mundo de hoje, a galera tá ficando ansiosa, né? As pessoas querem resultado rápido, né? A gente é um mundo imediatista, na verdade, né? A gente quer tudo rápido. Sim, mas talvez pela quantidade de informações que estamos recebendo, sem filtrar essas informações. Eu falo muito pro paciente, se você abre sua rede social logo cedo, tem pessoas que têm uma rotina que é diferente da tua e tá te fazendo mal, para de seguir. Porque somos meros mortais, nós não podemos nos comparar com as pessoas de alta classe social, que vai ter uma rotina diferente da nossa, com os artistas, com os cantores. É diferente. Eles têm um tempo diferente, eles têm recursos financeiros diferentes dos nossos. Não dá para comparar. Nosso tempo é totalmente diferente, né? Um CLT, 8 horas por dia ali. Sim. 3 horas de trânsito. Como que vai fazer uma rotina de treino intenso igual atleta, igual... Sim. Né? E às vezes você só consegue chegar na academia 11 horas da noite. Não vai dar. A conta não fecha. Então é importante trazer a nossa realidade. Então você não vai ter um desenvolvimento... Sei lá, vamos pegar algum cantor muito famoso que tem uma outra rotina que ele... Ok, é extenuante ali, fazer shows, às vezes faz 2, 3 no dia, é extenuante, só que ele não faz aquilo todo dia. São 3 dias específicos da semana dele. Já nós, não. Todo dia tem que estar na pegada. Todo dia. Débora, disposto, né? Sim. Débora, fazendo um giro aqui, você recomenda treinar em jejum? Isso é benéfico ou não? Como Depende que funciona? do objetivo. O treino em jejum, ele é funcional sim, porém é um treino de baixa intensidade, para você poder oxidar a gordura. É complexo a oxidação de gordura. E aí, se você faz um treino em jejum de alta intensidade, esquece. É musculatura que tá indo embora e teto preto que vai vir. Porque o que acontece? Você consome ali a sua última refeição noturna. Aí você... Através do carboidrato, proteína, você vai ter o glicogênio muscular, que é a energia do músculo. E você vai ter
o glicogênio hepático, que é a energia do corpo. É ele que vai controlar a nossa glicemia ali. Só que quando você está dormindo, o corpo está trabalhando, ele não está parado, não está imóvel. E aí esse glicogênio hepático, a glicemia do corpo, ela que vai ser trabalhada e ela vai baixando a glicemia corporal. Mas o do músculo não. A energia do músculo nós só gastamos fazendo energia. Então quando você acorda e vai treinar em jejum, nós vamos começar a mobilizar a oxidação de gordura, porque você não tem mais o glicogênio hepático. Só que tem que ser em baixa intensidade. Quando eu falo baixa intensidade, é uma caminhada. Tá. E é de 40 a 60 minutos. Não é também ficar 2 horas treinando. Então, volta ao que a gente falou, né? A pessoa se espelha no artista ali, que tem uma outra rotina, fala, amanhã eu vou emagrecer, acorda, não come, fica em jejum e vai querer correr 10 km. Até a dieta, né? A gente não sabe qual é a dieta realmente do outro, né? Sim. É muito cada individual. dieta é específica para aquela pessoa, né? As quantidades são específicas, mas o que são em comum entre as pessoas, que daí vai de cada região do Brasil, são os grupos de alimentos. Então, vamos comparar São Paulo e Rio de Janeiro, vai? São Paulo é feijão carioca. Rio de Janeiro é feijão preto. Aí começa a entrar essas pequenas especificidades, né? Só isso. Mas, de resto, as quantidades é muito individual. E, de novo, o objetivo, né? O que você quer? E você é a favor do jejum intermitente? Todas essas dietas, nós chamamos de dietas da moda, né? Elas possuem um objetivo, mas não é um objetivo que você consegue levar a longo prazo. Ela vai ter, sim, a perda de peso muito rápida, decorrente da estratégia, mas você não consegue levar ela por muito tempo. Dificilmente você consegue levar ela para a sua vida. É só um período mesmo. É só um período. E um período que eu falo assim, 30 dias, tá? Não mais do que isso, assim, não é tão interessante. Porque tem os impactos emocionais e psicológicos que a alimentação causa no indivíduo. Deve ser... Eu nunca fiz, né? Deve ser horrível ficar sem comer. Tem jejum intermitente, tem a cetogênica, tem a low carb, a carnívora. Tem várias. E cada uma foi criada para um objetivo diferente, né? Que se identificou e depois as pessoas começaram a migrar essas dietas para as questões comportamentais de quero emagrecer rápido. Porque no final essas dietas é para isso. Quero emagrecer rápido. E o depois? Isso pode acarretar outros problemas. Sim, com certeza, com certeza. De saúde, se você não tem um acompanhamento adequado, se você pega essa dieta de inteligência artificial, que hoje se você entrar no chat GTP, ele vai te dar uma dieta macro. Mas será que é específica para você? Não tem a personalização. Ele não sabe as suas dores. E quando eu falo dores, não é só dores físicas de alguma doença, mas dores mesmo que vão impactar em como você se alimenta. A ansiedade impacta diretamente em como nos alimentamos. Tudo, né? Na verdade. Então, Sim. é uma parte extremamente importante da nossa rotina. Demais. E aí, Bom, Douglas, tem mais alguma pergunta para Débora? Eu tenho uma última aqui. Mas já! Tá tão bom o papo! Então, exatamente. E a gente tava batendo muito nessa tecla do tempo, né? Porque a gente tem um tempo, né? Aqui limitado e já, né? Me deram uma chamada ali pra aumentar e realmente, eu olhei aqui e falei, nossa, já acabou o tempo, basicamente. Acho justo fazermos parte 2 desse bate-papo. Não, mas, cara, eu tava Já tá pensando fechado. aqui no decorrer do nosso bate-papo. Tem muito conteúdo sobre nutrição, muitas áreas a serem exploradas. Muito. A gente falou um pouquinho ali sobre gestação, né? Mas, cara, eu tive na família aí uma gestação, né? E a gente vê essas mudanças. Sim. Então, é interessante também a gente, né, se possível aí mais pra frente, trazer um episódio... Nossa, seria muito legal. Foco em nutrição gestacional para as mamães, para as futuras mamães aí. Com certeza. Eu acho que tem muito conteúdo legal pra gente ainda falar sobre nutrição. Eu pulei bastante pergunta aqui, porque... O papo foi indo. Dou uma outra sugestão também. Acho que poderíamos falar de... Eu sou especialista também em nutrição estética. Falar sobre nutrição estética. O impacto de como nós nos olhamos no espelho.
Você falou isso no começo, me chamou a atenção. Da nutrição estética, finanças, que eu gosto também, que você comentou, e você é maratonista. Que eu não entrei no detalhe ali porque... A gente nem conseguiu explorar Vamos ter muitos episódios. Exato. E o que aconteceu? Eu já fui acelerando porque eu sabia que o tema era muito interessante. Eu já dei um oi, falei, vai, Lucas, já apresenta a Débora e vamos. E justamente, faltou pergunta, tem essas questões que eu não te perguntei, mas vai ter a parte 2, já tá fechado. Com certeza. Vai ter a parte 2. Bom, e você, espectador aí, nos nossos ouvintes, curtam o nosso episódio, comentem, façam perguntas, deixem nos comentários, que aí a gente consegue também trazer uma parte 2 muito mais personalizada, talvez, né? Sim, então isso é importante. Fica aí o nosso recado para vocês. Se inscreva no canal, ativa o sininho aí. E eu acho que essa parte que o Lucas falou é bem interessante mesmo, porque a gente tem um norte ali, né, do que falar, ouvir sugestões é bom, né? Sim. Mas esse assunto em específico, nutrição esportiva, eu não tenho dúvida que já é sucesso. Bombar. Porque é um assunto que tá muito em alta, né? É um assunto interessante, né? Você fica ali querendo saber mais, né? Entender, porque eu acho que muita gente hoje não tem noção do que tá comendo, né? Não. Tá meio perdido ali. E vai ter parte 2 e realmente ficou muita coisa ali que a gente vai ainda te perguntar. Mas com certeza. Eu vou fazer a última pergunta, que ela é bem simples, dava pra encaixar ali. E é a parte do refrigerante ali, a Coca Zero. Isso aí realmente é efetiva a Coca Zero? Não tem quase diferença pra Coca normal? Porque uma Coca Zero. Aí a pessoa parece que tá... Tem diferença. Principalmente assim, a Coca, ela tem cafeína, né? Então é ruim aquele consumo. Gera dependência, sim, a Coca-Cola. Então, quando vocês ouvirem alguém falarem, eu não consigo, acreditem, não é fácil reduzir o consumo de refrigerante, e esse refrigerante em específico. E tem, sim, os adoçantes presentes no refrigerante, né? Então, ele vai fazer mal para a saúde. Gente, uma Coca-Cola, ela desentope pia. Então, imagina que faz no seu organismo isso. E é difícil parar. É difícil. Realmente é difícil parar. Eu melhorei em questão do refrigerante. Hoje de verdade, eu devo beber 2 latinhas na semana. Eu consumo muita água, acho que é o que me ajuda. Eu bebo facilmente, assim, 2 litros de água por dia, no mínimo, assim. E acho que eu tenho uma necessidade de beber água. Inclusive, você até pontuou, né, que a questão da água ali, ela é bem importante. Aí você falei, tem uma coisa boa, pelo menos. Água. E eu, inclusive, eu pego muito no pé do menino que trabalha do meu lado, que ele não bebe água. E ele bebe o refrigerante como se fosse a água mesmo ali, né? A necessidade que a gente tem ali do dia a dia, ele coloca isso no refrigerante. Ou seja, ele bebe no mínimo ali de 600 ml a 1 litro de refrigerante por dia. Eu falo... Vinícius, eu não sei, cara. Inclusive, vai ouvir esse episódio aqui e eu pego muito no pé dele, porque eu falo, cara, eu não entendo nada, mas eu sei que o que você tá fazendo não tá certo. Porque ele, de fato, ele substitui. Ele, não, eu vou beber e tal. Aí ele bebe um copo de água. Mas em casa de ferreiro, espeto de pau, né? Vou dizer na minha casa, tá? Meu pai tem uma alimentação excelente. Ele come muito bem, ele não gosta de fritura, ele não gosta de industrializados, ele não gosta de embutido, ele gosta do tradicional. Ele come 4 pães francês no dia, café com leite, arroz, feijão, carne e salada. Já a minha mãe é que nem o seu amigo. Ela substitui a água pelo refrigerante. Se ela tomar 1 copo de água, é muito no dia. E ela tem vários problemas de saúde em decorrência disso. E, curiosamente, ela sempre ensinou eu e a minha irmã a comermos muito bem. Que engraçado, né? Mas porque ela gosta de cozinhar. Então, ela sempre fez bolo, pão, lasanha a gente nunca comprou industrializado, sempre foi feita em casa. Então, todos os alimentos a gente sempre prepara em casa. Mas ela tem também uma particularidade com o refrigerante. Em casa de ferreiro, espeta de pau, não adianta falar. E vamos seguindo aí até o dia que a pessoa tem o start de eu quero essa mudança. Porque não adianta falarmos vamos mudar. O indivíduo, ele tem que querer. Tem que partir da pessoa. Tem que partir. E aí você até comentou, eu fui na nutricionista, deixei os papeizinhos lá em casa, né? Nós temos um modelo mesmo psicológico que nós estudamos essas fases de cada um. Dele começar a pensar na mudança, dele procurar a mudança e o passo do procurar a mudança, que é quando ele procura o profissional, é o passo mais importante. Daí começa o trabalho de caminhada, né, do objetivo dele e depois manutenção.
Então, esse primeiro start, quando ele procura o profissional, é o diferencial. É o mais difícil. Eu procurei, mas não executei, né? Você precisa Mas porque talvez ainda não era agora. o seu momento. Talvez você... Não sei o que te levou, tá? Mas às vezes tinha outros fatores que estavam envolvidos. Entre a parte mais psicológica aí. Talvez ainda não era o seu momento de acho que start não. de mudança. Às vezes eu tenho algumas coisas que eu falo, vou fazer uma coisa nova. Eu tenho tarefas, né, no ano. Falei, vou passar nutricionista, eu nunca passei. Foi por isso. Tá vendo? Até que eu tava falando com ela, eu falei, tá bom, tá. Eu não ia fazer mesmo, já sabia. Não era Um sua auto-engano, mudança. né? Não era ainda o seu momento de Eu mudança. amo esse auto-engano. Esse auto-engano, ele acontece demais. Vai ser diferente, mas eu acho muito importante, de fato. Ainda mais a gente já tá na casa... Não sei se interfere dos 30 a mais ali. Acho que o corpo muda, né? Sim. Eu gosto de praticar esporte, então isso também pra mim é bem legal. Eu jogo bola toda semana, eu treino pelo menos 3 vezes na semana, Boa. vou pra academia. Isso é uma necessidade minha, eu não consigo. Se eu não jogar bola ou não treinar, eu fico mal. Boa. Tanto é que eu faço de tudo pra jogar bola. Mas enfim. Mas, cara, bate-papo excelente, né? Mas tudo que é bom acaba. E a parte 2 tá fechado? Com certeza. Então, teremos parte 2. E, gente... Está acabando. Lucas quer falar alguma coisa? Considerações finais? Tem mais uma pergunta? Não sei. Agora é agradecer de coração aí você ter topado participar desse podcast. Foi um prazer enorme receber você aqui, poder trocar essas ideias com você e abrir esse espaço agora para você poder também divulgar o seu trabalho, caso você queira. E a palavra é sua, Débora. Obrigada pelo convite novamente, foi um prazer, me senti em casa, então podem me convidar mais vezes, que eu vou vir sim, vamos falar sobre vários temas. Quem tá em casa, curte, comenta, compartilha, principalmente compartilhar. Pode ser que para você não fez sentido, mas tem alguma coisa que você possa ter ouvido que você lembrou de alguém. Então, se você lembrou de alguém, encaminhe esse episódio pra pessoa. Vocês podem me encontrar no Instagram, NutriDébora Leite. Quem falar que assistiu esse podcast na hora de agendar uma consulta comigo, vai ter um preço especial. Então aproveitem essa oportunidade, Boa. tá? Olha aí, não deixem de assistir e de passarem numa consulta com a Débora. Exatamente. certeza, Descontinho, hein, pessoal? Quem não gosta de desconto? Bom, eu quero agradecer também, Débora. Eu sempre falo, né? É repetitivo, mas obrigado pelo seu tempo. Acho que é a coisa mais importante. Você se disponibilizou a vir pra cá. Então, obrigado por contribuir, né? Com a sua carreira, né? Com o que você entende ali de fato. E, bom, eu espero que tenha mesmo, de fato, a parte 2, 3, porque é um assunto muito interessante. A gente tem muita coisa pra te perguntar ainda. E obrigado. Sinta-se à vontade de voltar. Que bom que você se sentiu em casa. Que eu acho que é a coisa mais importante, né? Não ficar ali, né? Retraído. E, bom, gente, é isso. Vou só dar um recadinho do OSPod Studio, né? Que é o local que nós fazemos aqui o nosso podcast. Então, você que está pensando em fazer um projeto, né, de podcast, tá pensando em tirar aquela ideia do papel, assim como nós fizemos, gente, OSPod Studio, né, a gente tem uma estrutura aqui bem legal, cenário, microfone, cadeira, até a Débora comentou da cadeira, sim, que era confortável. Então, gente, você que ficar próximo aqui de Osasco, né, entre em contato aí com o OSPod Studio, vocês podem achar eles no Instagram, né, na internet também, no Google ali, você vai ter os contatos deles, enfim, fala com o Mário, com a Maia, eles vão te atender super bem, e é isso, a gente recomenda demais, estamos muito, muito satisfeitos, né, com o serviço prestado. Então, se você pensa em fazer um podcast, OSPod Studio. Gente, é isso, obrigado. Esse foi o 11º episódio falando de nutrição esportiva. Obrigado de novo, Débora. Obrigado, obrigada, Lucas, meu parceiro. Obrigado. Valeu, até a próxima, gente. Um beijo e valeu. Tchau. Tchau.